tudo considero como perda e como lixo, a fim de eu ganhar Cristo e ser achado nele. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vem anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu: Quem põe a mão no arado e não olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, tão numerosos nesta noite, em que celebramos o terceiro dia de novena, de Tríduo, que nos prepara para amanhã celebrarmos com profundidade e com devoção a festa de São Miguel Arcanjo, protetor da Santa Igreja e também protetor de nossas famílias, protetor de nossa casa, protetor da nossa caminhada para Deus. Hoje, no Evangelho, nós encontramos Jesus que passa na vida de 3 pessoas. E cada uma dessas pessoas tem uma reação. Então eu gostaria que nós meditássemos sobre cada uma dessas pessoas como modelos de discípulos que não seguiram o Mestre. O primeiro é o discípulo fogo de palha. Ao segundo discípulo é Jesus quem diz: segue-me. Ao primeiro, Jesus sequer disse nada. Jesus apenas passou, e ele, quando vê Jesus passando na estrada, ele diz, cheio de entusiasmo: Eu te seguirei aonde quer que fores. É o discípulo fogo de palha. É o discípulo fogo de palha porque ele logo se anima pelas coisas do Mestre, logo se deixa envolver pela proposta de Cristo. É o discípulo fogo de palha porque, assim como o fogo na palha gera uma grande labareda, passados alguns instantes, não sobra sequer uma brasa, tudo se apaga, tudo volta a uma calmaria terrificante. Esse homem, a quem Jesus sequer tinha feito convite algum ou proposta nenhuma, ele tinha logo se colocado à disposição de Jesus. Mas quando Jesus diz o que significa segui-lo, mas quando Jesus diz que ele não tem nada humanamente para oferecer, mas quando Jesus se compara com as raposas e com os pássaros, que têm tocas e ninhos, e o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça,
esse discípulo sequer se explica, esse discípulo sequer fala nada, esse discípulo desaparece, assim como as labaredas desaparecem após consumirem a palha. Amados irmãos, também nós, às vezes, cada um de nós podemos ser o discípulo fogo de palha, que logo se anima com uma proposta pastoral nova, que logo se anima com um grupo que está surgindo, que logo se anima com a possibilidade de evangelizar. Porém, quando surge a primeira dificuldade, porém, quando o Senhor demonstra o que significa segui-lo, essa pessoa some, essa pessoa desaparece, essa pessoa abandona a Cristo. Meus irmãos, quantas vezes os nossos crismandos, e que bom que hoje estão aqui os catequistas e vários crismandos, quantas vezes os crismandos, a única coisa que esperam para ainda continuarem na igreja é a celebração da crisma. Depois que se crisma, abandona o seguimento de Cristo. Por quê? Porque até lhe interessou, até foi interessante, repito, aqueles dias de curso, aquela realidade, os amigos. Mas, quando percebe o que se trata, seguir a Cristo, logo vai embora. Às vezes, é até mesmo a mudança de um padre. Nós estamos tão acostumados com um padre, nós queremos tanto bem ao padre, muda o padre e o meu fogo espiritual também se apaga. Muda o padre e o meu interesse pelas coisas de Cristo parece que entrou na bagagem do padre e com ele foi para outra paróquia. Muda o bispo, a mesma coisa. Mudam as circunstâncias e eu logo mudo. Eu sou um católico fogo de palha. Mas tem o segundo discípulo. O segundo discípulo, ele espera que Jesus chame. O primeiro discípulo viu Cristo e já se colocou à disposição. O segundo discípulo espera que Jesus chame. E Jesus diz: segue-me. E o segundo discípulo coloca condição. É o discípulo calculista. O segundo discípulo é o discípulo calculista, porque ele até escuta o chamado do mestre, mas logo ele faz os seus cálculos e tenta não servir a Deus, mas ser servido por Deus, dizendo: tudo bem, eu posso te seguir, mas deixa-me primeiro resolver a minha vida. Deixa primeiro enterrar o meu pai. Às vezes, quando a gente escuta esse evangelho, a gente fica até um pouco assustado, porque Jesus é muito duro com ele. E Jesus diz: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. E a gente pensa que esse discípulo estava lá no velório do pai, Jesus passou e diz: segue-me. E ele diz: deixa eu enterrar meu pai? Não. O que esse discípulo está dizendo: deixa que meu pai morra, que eu o sepulte, deixa que eu conclua essa etapa da minha vida, e aí sim eu te seguirei. Padre, eu quero seguir a Jesus, mas deixe primeiro eu terminar a faculdade. Padre, eu quero seguir a Jesus, mas meu filho é pequeno. Quando meu filho crescer, eu vou seguir a Jesus. Padre, eu até quero fazer parte desta ou daquela outra pastoral, mas deixe primeiro passar esta dificuldade que eu estou vivendo. Esse é o discípulo calculista, que faz cálculos com Deus e não deixa que Deus seja determinante na sua vida. E não deixa que as rédeas da sua vida sejam completamente de Deus. E esse discípulo, assim como o primeiro, esse discípulo não serve para o reino dos céus. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Deixa os teus cálculos
e vem seguir a Jesus. Temos agora o terceiro discípulo. É o discípulo apegado às coisas do mundo. Jesus chama o outro. Na verdade, esse outro não é chamado por Jesus. Esse outro também se coloca à disposição de Jesus, mas ainda é apegado. Diz: Senhor, eu te seguirei. Mas já chega dando a sua contraproposta. Eu te seguirei, mas deixa-me despedir dos meus familiares. Sempre que a gente coloca na nossa vida de fé essa partícula adversativa, mas significa que nós nos estamos afastando do seguimento de Cristo. Cristo nos pede o tudo, sem mais, sem porém, sem no entanto, sem todavia. Ou somos de Cristo, ou não somos dele. Cristo não nos divide com as coisas do mundo. E esse aqui é muito apegado. E apegado a coisas boas. Também nós, às vezes, somos discípulos apegados a coisas boas, porém, coisas que nos retiram do seguimento de Cristo. Padre, eu quero seguir a Cristo, mas eu sou muito apegado a este meu pensamento. Deixa este teu pensamento para seguir a Cristo. Padre, eu sou muito apegado a Cristo, mas eu tenho ainda essa coisa que me agarra. Deixa e segue a Cristo. O terceiro discípulo é o discípulo apegado. A primeira qualidade do discípulo de Cristo deve ser o desapego. O desapego de tudo, até mesmo das coisas boas, até mesmo dos meus cálculos, até mesmo das minhas ideias, até mesmo do meu jeito de ser. Às vezes, tem discípulo que só reza quando a missa é carismática. Às vezes tem discípulo que só reza quando a missa é em latim. Também essas coisas nós precisamos nos desapegar. Nós devemos ser do Senhor, pertencer a Ele, não com este aspecto ou este outro aspecto, mas desapegar-me dessas coisas que são superficiais, para que eu possa pertencer ao Senhor. 3 tipos de discipulado que não servem para Cristo. E nós estamos aqui hoje para suplicar a Jesus que Ele nos faça discípulos, como Ele quer que sejamos discípulos. Tem uma oração muito antiga, composta por um Papa, e essa oração é tão importante que ela foi colocada no missal como ação de graças depois da missa. E ela diz a certa altura: Senhor, quero o que quiserdes, porque o quereis, como o quereis e enquanto o quereis. Essa é a atitude do discípulo. Querer o que o Senhor quer, porque Ele quer, não porque eu quero, não porque me interessa, não porque me chama a atenção, como Ele quer, do jeito que Ele quer, enquanto Ele queira e porque Ele quer. É assim, amados irmãos, que nós devemos seguir a Cristo. E hoje celebramos vários mártires. São Lourenço Ruiz e seus companheiros mártires. 16 ou 17 homens missionários que morreram no Japão, que deram sua vida por Cristo. Por isso a igreja está de vermelho, para lembrar o sangue que ele derramou. O sangue que ele derramou como martiria, como testemunho de Cristo. É esse o discípulo de Cristo. Quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, renuncie aos seus gostos, renuncie às suas vontades, renuncie às suas ideias, renuncie a isto, aquilo, aquilo outro, renuncie a si mesmo, venha atrás de mim, tome a sua cruz e por fim me siga. É esse o discípulo que Cristo quer que sejamos. E muito mais,
É esse o tipo de discipulado que nós queremos ser, porque nós queremos pertencer a Cristo. Nós queremos continuar no hoje da história a missão que Cristo deu aos seus apóstolos. Como é belo pensar que nós somos os apóstolos do século XXI. Como é belo pensar que sobre os nossos ombros repousa o peso belo, o peso doce, o doce e suave jugo de Cristo, de sermos seus discípulos no hoje, para que no futuro outros continuem crendo em Cristo, se salvando, chegando ao céu. Porque o desejo de Deus é que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas esse desejo de Deus passa por nós, passa pelo nosso discipulado. Não queremos fazer parte do fã-clube de Jesus. A igreja não é o fã-clube de Cristo. A igreja é a comunidade dos discípulos que caminham ao lado de Cristo, que compartilham a sua vida e que entregam à geração futura a mesma fé que receberam. Como é bonito quando São Paulo diz na primeira carta aos Coríntios: aquilo que eu recebi do Senhor, eu vos transmiti. É essa a nossa missão, receber do Senhor e transmitir aos outros a fé recebida. Aí sim poderemos dizer: Senhor, eu irei aonde quer que fores. Amém. Façamos o nosso ofertório cantando juntos.